Olá, vamos para a nossa aula 15. Hoje a gente vai falar de Data Frames. Antes eu quero fazer uma pequena associação aqui para vocês entenderem bem. Você lembra lá quando a gente estava lidando com o NumPy, que a gente aprendeu os arrays. E a gente começou com arrays unidimensionais, que eram apenas uma linha, e depois vieram os arrays bidimensionais, que eles eram como uma matriz. Aquela matriz era como se fosse um conjunto de arrays unidimensionais, um embaixo do outro. Aqui a gente acabou de ver as séries, né? E o data frame é como se fosse um conjunto de séries, um do lado do outro, já que ele é mostrado em forma de coluna. Então, aqui de fato a gente chega àquilo que realmente vai mostrar a utilidade do Pandas para a gente. E aí a gente pode tanto criar os nossos data frames e também podemos importar esses data frames. Nós, como analista de dados, podemos chegar em alguma pequena empresa que não tem, por exemplo, nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de dado, não sabe nem exatamente quais são os preços das suas coisas, isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil, para microempreendedores, pequenos empreendedores, pequenas lojas, né? E aí a gente pode ter que criar esse data frame para eles. Ou, quando a gente lida com empresas que já têm esses dados, a gente pode receber esses dados que eles fizeram, por exemplo, no Excel ou em outra plataforma, e a gente pode importar esses dados. Então nós trabalhamos basicamente com esses dois tipos básicos, né? Quando você vai lidar com empresas maiores, é muito mais comum que eles já tenham esses dados e simplesmente te mandem e a gente importe esses dados e comece a analisar. Mas pode ser que você, de repente, viu um nicho interessante ali nos pequenos empreendedores, quer fazer análise de dados para aquelas micro, pequenas e médias empresas. E aí, de repente, você vai ter que criar os data frames para elas. Então, hoje a gente vai ver o que é os data frames, como criar data frames, e depois nós vamos ver como importar data frames nas próximas aulas. Legal? Então, olha só para você entender melhor o que é um data frame. A gente tinha, então, acabamos de ver as séries, né? Ela é basicamente duas colunas com o índice e seus valores. Agora, nos data frames, olha só o que eu posso fazer. Eu tenho diversas séries, uma do lado da outra, que compartilham o mesmo índice, 0, 1, 2, 3, 4, mas diferentes nomes para suas colunas. E aí, agora, você está vendo ali e falando, puxa, agora tá na forma que eu encontro ali os dados na vida real, né? Quando você baixa lá arquivos, tabelas, etc., eles vêm dessa forma. E aqui no Python nós transformamos essas tabelas que vêm, por exemplo, de outros programas em data frames, e aí a gente consegue utilizar diversas ferramentas dos data frames, do Pandas, que facilitam muito a nossa vida. Bom, então olha só, nas séries a gente tinha apenas um índice. Já nos data frames nós temos um índice para suas linhas e um índice para suas colunas, um nome diferente para suas colunas. E, como vocês já sabem, esse índice aqui, em ambos está numérico, mas a gente pode alterar, colocar aquilo que for mais conveniente para a gente. E vamos ver como isso aí ficaria lá no Python? Bom, olha só esse data frame que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Ele fala sobre o Campeonato Brasileiro. Desde todos os jogos, desde 2000 até o ano passado, 2019, porque 2020 ainda não começou, né? Então é assim que ele vai ser mostrado para a gente lá no Python. E olha só, aqui são as suas linhas. Nós temos aí um índice numérico para suas linhas, que vai, olha, de 0 até 7.938 linhas. Já aqui nós temos o nome das suas colunas. E tudo isso aqui que não é linha e nem coluna são os nossos dados. E aqui a gente pode começar a tirar insights bem legais. Eu vou utilizar esse data frame na nossa aula quando a gente estiver falando sobre as funções dos data frames. E aí vocês vão ver que vai ser bem interativo, bem legal. Por exemplo, qual foi a maior goleada de todos os tempos? Você sabe isso hoje? Ou qual estado tem os times que mais ganharam? Né? É São Paulo, é Rio de Janeiro? Tem aquela briga, os times de São Paulo são melhores, os times do Rio são melhor, os times de Minas são melhor. Enfim, a gente vai ver tudo isso aqui para ver quem mais ganhou. A gente pode ver qual foi o time que mais teve vitórias em todos os tempos aqui no Campeonato Brasileiro. Enfim,
qual foi a quantidade de jogos, qual foi a maior quantidade de jogos, né, em um dia só. Tem várias coisas que a gente consegue fazer e a gente vai passar por isso. Vamos para o Python, vamos criar alguns data frames e bora lá. Bom, estou aqui no Python, na nossa aula 14, então vamos lá criar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o pandas, SPD, e eu sempre importo o NumPy porque eles andam juntos e eu sempre preciso de algumas funções que não tem no pandas, mas tem no NumPy. Então vamos lá. Primeiro método de criação que nós vamos fazer é criação de data frames a partir de um array. Eu vou criar um array aqui, NumPy, random, randint. Eu vou utilizar a função, aquela função randint que nos dá números aleatórios inteiros. Shift Enter, se você não lembra como faz, você aperta o Shift Enter e você consegue ver. Olha só, tem que passar o menor valor que eu quero, o maior valor que eu quero e o tamanho do array que eu quero. Eu vou criar um array bidimensional. Se eu quiser também, eu passo o tipo de dado. Bom, eu vou querer que ele vá de 10 a 55. Eu vou fazer aleatório aqui a princípio, depois a gente vai fazer um como aquilo lá que eu estava falando para você, se você precisar criar de repente para uma pequena loja. Legal? Então ele vai aqui de 10 a 55. Eu quero um tamanho dele 4 por 4. Olha só esse array como ele ficou. Um array bidimensional 4 por 4. Para eu criar o nosso data frame, então, eu vou dar um nome de dataframe1, df1. E aí eu coloco pd.dataframe. E olha só, os dois, tanto o D quanto o F com letra maiúscula, senão vai dar erro aí para vocês. Então, Shift Enter, e aí eu vejo o que eu preciso passar para ele. Um dado, ou seja, com os valores que eu quero, vocês já sabem o que é o dado, né? Um índice, se eu quiser, um índice, nomes das colunas, um tipo de dado e se eu quero uma cópia ou não. Então eu vou passar para ele que o meu dado ele vai ser o meu array, né? O meu ARR. E se você tentar rodar assim, ele vai fazer já o data frame para você, só que aí ele vai automaticamente colocar os nomes das colunas numéricas e os índices das linhas numéricos também. Se eu quiser mudar isso, para, por exemplo, eu quero que o meu índice ele seja, vamos colocar aqui A, B, C e D. Eu tenho que passar uma lista, é mais de um índice que eu tenho que colocar. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar A, ó, só A, vamos supor. Quando eu rodar, ele deu um erro, porque se eu tenho 4 índices nas linhas, ó, 0, 1, 2 e 3, eu tenho 4 índices, eu tenho que colocar, obviamente, 4 valores aqui dentro. Então, eu vou colocar A, B, vou colocar maiúsculo, B, C e D. Separados por vírgula, e cada um desses automaticamente já vai tomar a forma dos índices que eu quero. Se eu rodar aqui o df1, olha só, ele mudou. A, B, C e D. E se eu quiser mudar esse 0, 1, 2, 3 aqui em cima, como eu faço? Aí a gente está falando dos nomes das colunas. Então, columns vai ser igual. E eu também passo uma lista para ele. Vamos supor que eu vou colocar aqui W, X, Y e Z. Também tenho que colocar um número condizente. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. 4 colunas, eu tenho que colocar 4 índices. 4 nomes de colunas, desculpa. Então tá lá, ele já mudou para a gente W, X, Y e Z. Bom, então, esse é um método de criação a partir de arrays. Veja, eu criei um array e passei para o meu data frame que o meu dado é esse array. Então, olha só, tudo isso aqui, lembra? Aquilo que não é linha e aquilo que não é coluna são os nossos dados. E é exatamente esses dados aqui. Eu também posso criar a partir de listas, ou seja, a criação de data frames a partir de listas. Mas não vai ser normal. Eu tenho que passar listas dentro de listas. A gente já viu isso na aula de listas, né? Então vocês já sabem. Olha só, vou criar uma lista aqui e aí eu tenho que passar
uma lista maior, mas eu tenho que colocar aqui listas dentro de listas, para que ele faça um data frame. Se eu colocar uma lista só, ele vai ter uma linha só, ele não vai rodar. Vou até fazer aqui para você, ó. Vou colocar uma lista aqui com 10, 20, 30, 40 e 50. Se eu passar isso aqui como um df2, data frame, e meu dado for igual à minha lista, ele roda, mas ele vai ficar como uma série, ele não vai ficar como um data frame, porque eu passei apenas uma sequência de valores. Então, para que ele tenha ali, ó, 10, 20, 30, 40, sei lá, continue 60, 70, 80, 90 e por aí vai, eu tenho que passar listas dentro de listas. Senão, se eu continuar aqui com 60, 70, 80, ele só vai colocando um embaixo do outro, tá vendo? Então, olha só o que eu posso fazer. Eu vou colocar 10, 20, 30, 40, 50 dentro de uma outra lista, ó. E vírgula, esse outro aqui, ó, 90, 100, dentro de outra lista. Se eu colocar duas listas aqui, e se eu rodar, ele realiza o seguinte código. Ele vai fazer um data frame, e aí percebam que ele vai colocando a primeira lista aqui, a segunda lista embaixo, e se eu quiser mais listas, eu vou colocando aqui. 120, 130, 140, 150. Deixa eu ver se eu acertei certinho. E aí, da mesma forma, eu posso alterar o índice aqui. E aí eu posso passar para cá uma lista também sem problema nenhum. Olha só, ABC. E aqui vira ABC. E da mesma forma, eu poderia mudar aqui o nome das colunas, passando também uma lista, né? 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 valores. Então, eu posso colocar V, W, X, Y e Z. Isso aqui está errado. Agora sim. E ele vai mudar para a gente. Bom, então vamos supor o seguinte cenário. Você está trabalhando para uma pequena empresa e aí você precisa fazer o cadastro dos produtos. A empresa ela não tem nem o cadastro com relação a preços. E acreditem, isso é normal. As empresas não têm um cadastro de preços e de código de barras, de controle de estoque, enfim, isso aí é bem normal em micro e pequenas empresas principalmente. Então vamos supor que você quer fazer aqui um cadastro para essa pessoa e você precisa lá começar um trabalho de análise de dados, então você vai simplesmente começar precificando esses produtos. E aí a gente vai criar isso, criação de data frames, através de um dicionário. Eu vou fazer isso através de um dicionário. Bom, como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar que isso aqui serão os dados. Eu vou abrir um dicionário. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte. A minha chave. Você lembra que o dicionário tem que sempre colocar dois valores, né? Aqui a minha chave, 2 pontos, aqui os meus valores. Só que se eu posso também, e isso aí não foi passado na aula de dicionários, eu posso colocar aqui para os valores uma lista. E aí eu posso ter um valor 1, um valor 2, um valor 3, e etc. E eles vão compartilhar a mesma chave. Olha só para você entender. Então, eu vou colocar aqui que isso aqui vai ser os produtos. E aí você começou a olhar lá e é uma loja de tecnologia. E você vai começar então a precificar a fazer uma tabela de preços para ele. E aí você pode vir aqui e colocar, por exemplo, tem um videogame lá. Opa, tem um videogame, tem um PC, tem teclado, mouse, microfone, enfim. E aí você pode ir adicionando cada vez mais, apenas colocando vírgula e o valor que você quer. E aí, como que eu faço para precificar isso? Bom, eu posso colocar outra chave aqui, chamada de preço. Põe uma vírgula, coloco uma vírgula aqui e coloco preço, 2 pontos. Isso aqui é outra chave. Abro uma lista e aí eu começo a colocar
os valores. E a ordem ela tem que ser exatamente igual à ordem dos valores ali do produto. Então, por exemplo, o videogame ele vai custar R$ 2.600. O PC, você olhou lá, ele está custando R$ 2.450,90. E o teclado custa R$ 99,90. O mouse vai custar, sei lá, R$ 75. E o microfone, R$ 129,90. Bom, legal, a gente criou os nossos dados. Olha só como eles são. Eu tenho produtos, né? Uma chave chamada produtos e uma chave chamada preço. E olha só, aqui os valores dos produtos, aqui os valores do preço. E eu vou transformar isso em um data frame, que vai ser o nosso data frame 3. Ele vai ser pd.dataframe e aqui dentro eu coloco o que eu quero transformar. Qual que é o meu dado? Meu dado são exatamente, eu já coloquei o nome de dados para facilitar. Então, quais são os meus dados? O dicionário chamado dados. Se eu rodar assim, veja o que vai acontecer. df3. Ele automaticamente coloca um índice numérico, 0, 1, 2, 3, 4 aqui. E as chaves são os nomes das nossas colunas. Então aqui eu já comecei a criar a tabela para aquela pequena empresa. Olha, o videogame custa 2.600, o computador custa 2.450,90, enfim. E aí eu posso ir adicionando colunas nesse próprio data frame. Por exemplo, se eu quiser uma nova coluna, então criando uma nova coluna. É simples, para vocês agora vocês já sabem, eu simplesmente ponho que eu quero data frame, colchetes. O nome dessa nova coluna vai ser custo. E aí eu tenho que passar uma lista de valores que vão ser os valores que vão estar aqui, ó, igual aqui, 2.600, 2.450, 99, enfim. E o meu custo vai ser, custo do videogame, vamos colocar 1.900, o custo do PC, 2.000, eu estou chutando aqui, pessoal, eu não sei quanto custa, quanto é o preço, enfim, quanto é o custo, eu não sei nada, eu estou apenas chutando. O preço do teclado 40, custo do teclado 40, o custo do mouse 56,50 e o custo do microfone 95,40. Se eu chamar novamente esse data frame, olha, ele já adicionou uma coluna aqui. Então aí a gente começa a criar esse cadastro para essa empresa, né? Bom, e se eu quisesse saber ali, então qual é o lucro de cada um desses valores? Aí eu vou criar uma nova coluna que vai chamar lucro e ela vai ser o quê? A minha coluna preço menos a minha coluna custo. Então, meu df3 agora tem lá o meu lucro. Legal? Bom, então a gente vai passar melhor sobre essa questão aqui de preço, custo, como indexar, como selecionar valores e tal. Vejam que não é difícil criar um data frame e a gente passou por aqui por criar data frames a partir de arrays, a partir de listas e a partir de dicionários. Ao longo do curso, se necessário, nós vamos ver como criar data frames a partir de outros métodos, mas nós vamos começar agora a trabalhar mais com dados importados. E você agora já sabe criar um data frame se você precisar fazer aí uma consultoria para uma empresa que não coleciona os seus dados, que não tem os seus dados lá estruturadinhos para a gente conseguir fazer as análises. Valeu? Espero você na próxima aula. Até mais.